Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à nossa live Orai Sem Cessar. Eu sou o pastor Anderson, pastor da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Vamos iniciar a nossa live orando. Senhor, nós te louvamos por este dia que nós tivemos, pelo teu cuidado, pelo alimento, pelo lar que temos, pelo teu grande amor demonstrado. Pai eterno, obrigado pela oportunidade de culto que nós temos agora, ainda que online, de ouvirmos a tua palavra, de intercedermos em oração uns pelos outros. Pai, muito obrigado por este momento tão especial. Abençoe cada irmão, cada irmã aqui presente. Abençoe todos aqueles que assistirão este vídeo depois, seja no Facebook ou no YouTube. Fala conosco através da tua palavra e ouça-nos em nossa oração. Pai eterno, coloco-me nas tuas mãos para que eu transmita a tua mensagem. Capacita-me e ilumina-me ao Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e esta é a nossa live Orai Sem Cessar. Uma alegria tê-la aqui conosco, né? Nesse tempo especial de estudo bíblico e também de oração. Então vamos lá. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 15 de Atos. Atos, capítulo 15. Versículos de 1 a 5. Atos 15, de 1 a 5. Lembre-se de compartilhar aí no seu perfil a nossa live. Coloque nos seus grupos de WhatsApp o endereço aqui da página da igreja. Convide os amigos, os parentes para assistirem conosco esta live Orai Sem Cessar. Então vamos lá. Atos 15, de 1 a 5. Atos 15, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, nós temos aqui um problema que se inicia lá na igreja de Antioquia da Síria. Na igreja de Antioquia da Síria, era uma igreja grande, importante para os gentios. Os gentios eram os estrangeiros, os cristãos que não eram judeus, de várias nacionalidades. Alguns irmãos vêm da igreja de Jerusalém, e Paulo vai narrar também um pouco essa história em Gálatas capítulo 2. Então nós temos um paralelo desse texto em Gálatas capítulo 2. Mas como nós estamos estudando Atos e não Gálatas, eu vou tentar evitar os paralelos. Eu sei que isso é impossível numa cosmovisão maior, uma amplificação do texto, mas vamos tentar nos ater ao material que nós temos de Atos, de Lucas, o autor de Atos. Então vinha um grupo se dizendo cristãos, ensinando uma doutrina, ensinando uma concepção de cristianismo diferente daquilo que Paulo havia ensinado. Eles falavam que se não houvesse a circuncisão e não cumprissem a lei de Moisés, esse pessoal aqui não seria salvo. Então a salvação já não é mais por graça, mas por cumprir ordenanças da lei. Esse grupo, e nós estudamos abundantemente isso em Gálatas, é o grupo chamado judaizante. Eles até tinham uma certa aceitação por Jesus, mas no fundo do coração deles, eles guardavam as leis e os costumes. E Paulo vai debater firmemente com esse pessoal, principalmente em Gálatas. Então nós temos um conflito que se inicia aqui na igreja de Antioquia. O pessoal vem pregar um evangelho diferente daquele que Paulo havia ensinado, diferente daquele que Barnabé havia ensinado. Se dizem enviados da igreja de Jerusalém, se dizem mestres, se dizem cristãos, então eles vêm disfarçados de cristãos, mas na verdade eles querem minar o evangelho da graça e instituir novamente o costume da circuncisão
e da guarda da lei. Justamente aquilo que Cristo cumpriu em nosso lugar, justamente pela nossa incapacidade de cumprir. Então, conflito. O pessoal vai lá na igreja de Antioquia, na igreja dos gentios, para falar que se eles não assumirem os costumes judaicos, eles não serão aceitos por Cristo. Versículo 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Olha só, a postura de Paulo e de Barnabé diante desse fato nos mostra muita coisa quando surgirem conflitos na nossa igreja e a maneira em que nós temos que lidar com os conflitos. Bom, então o que acontece? Paulo e Barnabé entram numa disputa teológica com esses judaizantes. E é óbvio que eles não conseguiam sustentar e manter a sua doutrina, dado a sabedoria de Paulo e também de Barnabé e dos próprios líderes da igreja de Antioquia. Mas a igreja se divide. Sempre que vem alguém pregando um falso evangelho, trazendo uma doutrina mentirosa, pregando alguma heresia, sempre há um grupo da igreja que fica aceso e acaba tomando partido da heresia. Então, após não pequena discussão, ou seja, um forte embate, um confronto teológico, visto que eles se diziam vindos de Jerusalém, ou seja, tinham o aval da liderança da igreja de Jerusalém, Paulo e Barnabé tomam uma atitude muito sábia. Visto que aquilo poderia gerar um grande problema naquela igreja, falou, vamos então à fonte. Já que eles se dizem de Jerusalém, já que eles falam que esse é o ensino de Jerusalém, vamos a Jerusalém. Vamos levar a questão aos apóstolos e aos líderes da igreja lá. Então, o termo apóstolo, a primeira liderança estabelecida, aqueles que em Cristo escolheu, e presbítero, a nova liderança, os anciãos, os líderes, os pastores, né? Então, nós temos aqui duas gerações de liderança, apóstolos e presbíteros na igreja de Jerusalém. Versículo 3. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, pelo povo de Antioquia da Síria, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então, no caminho até Jerusalém, eles vão parando, ficando hospedados, procurando aquelas comunidades de cristãos, pregando, ensinando, exortando, celebrando a ceia, a Eucaristia, enfim. Então, na sua viagem a Jerusalém, até chegar lá, Paulo faz esta repassagem por aqueles grupos de cristãos ali, animando, fortalecendo e principalmente explicando e falando o que Deus havia feito entre os gentios, entre os estrangeiros, que também há salvação, que não há mais agora essa distinção étnica entre judeus e gentios. A salvação é para todos, judeus e estrangeiros, são iguais diante de Cristo, não há mais privilégio de um ou desprivilégio de outro e etc. Versículo 4. E interessante, né? O contraste dos irmãos aqui, a alegria que há entre os irmãos e a desalegria que há entre os judaizantes, né? Um contraste interessante. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então, à medida que eles chegam, eles vão dar os testemunhos, eles vão dar o relatório daquilo que eles estavam vivendo desde quando iniciaram a sua pregação aos estrangeiros, né, na Antioquia, nas cidades ao redor, depois na Ásia Menor, em toda aquela região que eles passaram, Listra, Derbe, Antioquia da Psídia e demais cidades, né? Listra, Icônio e etc. Então eles vão falar dos milagres que Deus estava fazendo dentre os gentios, como que o Espírito Santo também foi derramado, que ele desceu sobre os gentios, acabando com aquela distinção boba
que havia entre raças. Diante de Deus não há negro, não há branco, não há japonês, não há português, não há brasileiro. Somos todos miseráveis pecadores, salvos pela graça de Cristo. Então, ser judeu por si só não é benefício nenhum mais. Então, não há mais essa questão étnica, a salvação é para todos. Eu quero fazer uma abordagem aqui antes de chegar no versículo 5, para nós concluirmos, que é a seguinte. A primeira coisa que nós aprendemos com esse texto: conflitos, principalmente doutrinários, sempre vão existir dentro da igreja. Alguns grupos ainda vão reivindicar certa autoridade, de repente, como se invocasse uma autoridade superior à daquela liderança local para pregar a sua discordância. Bom, nós temos vários tipos de conflitos hoje, alguns que são heresias, outros que são blasfêmias, mas uns que são simplesmente questões culturais, pontos de vista diferentes. Eu gosto de chamar de questão estética. Vou dar um exemplo disso. Há um tempo atrás eu fui confrontado por um grupo que disse o seguinte: há um documento da Igreja Presbiteriana do Brasil que proíbe dançar na igreja, bater palma durante os cânticos, fazer teatro dentro da igreja, ter qualquer maneira de manifestação física. Eu falei, existe um documento? Sim, e porque na igreja que eu estava anteriormente havia um grupo de dança, havia um grupo que fazia uma dramatização, que dançava, eles pegavam a letra de uma música e interpretavam corporalmente, com reverência, com uma questão artística muito disciplinada e etc. Eles não podem se apresentar. Eu falei, e tem um documento? Tem. Esse tal documento foi uma carta pastoral que foi destinada a algumas igrejas há alguns anos atrás, se eu não me engano, 2006, tá? Perdão pela data, eu não tenho certeza, mas eu acho que isso começou a rodar em torno de 2006. Mas qual que é a desinformação? Primeiro, essa carta nunca foi um documento oficial da IPB. A Igreja Presbiteriana do Brasil nunca remeteu nenhum documento disso. Isso foi um erro que, à época, o secretário executivo do Supremo Concílio fez por conta própria, sem consultar a comissão executiva e quem de competência que deveria fazer tal carta pastoral. Foi um ponto de vista pessoal e particular do secretário executivo do Supremo Concílio à época, e que depois a própria comissão executiva, quando se reuniu para abordar esse assunto, o secretário executivo à época teve que se retratar, porque nunca se tratou de documento oficial da IPB. Era um achismo de um grupo, de uma facção. Tá? Nós temos que acolher quem acha que não tem que ter nenhuma manifestação assim na igreja. Se estão felizes assim, amém. A igreja não proíbe, mas tampouco recomenda. É questão de cada comunidade local. Se tem grupo que dança, se tem grupo que fica sentado, é indiferente. O problema mas há um documento da IPB que você está indo contra. Eu falei, não estou indo, porque não existe tal documento. Então, existe o conflito, tá? Sempre vai existir conflitos. E, geralmente, os grandes conflitos que surgem na igreja hoje são por esses pontos de vista. A guitarra, bateria, bermuda, chinelo, calça, saia, tatuagem, cabelo comprido, cabelo curto, unha pintada de vermelho, se homem pode usar brinco ou não pode usar brincos, pode usar alargador ou não. Sabe, são questões culturais e estéticas, mas daí, às vezes, algum grupo muito, assim, bravo com essa circunstância vai invocar uma autoridade superior. Mas o doutor isso, o apóstolo aquilo, o não sei o que aquilo. Olha, me desculpe, é o ponto de vista dele. Eu tenho o direito de pensar diferente. Simples assim. Então, o conflito acontece, sempre vai acontecer. Sempre questões serão levantadas. A igreja sempre vai ter facção. Não adianta. Seria utopia dizer que a igreja é uniforme nas suas decisões. Temos gente de todo tipo. Gente que gosta de rock, gente que não gosta de música, gente que gosta de órgão de tubo, gente que gosta de bateria, guitarra, baixo. Tem gente que gosta de pagode. Tem gente que gosta do cavaquinho com o pandeiro. Então, sempre vão existir grupos diferentes, essas facções. O problema é quando a coisa se torna séria, como foi no caso de Antioquia da Síria. Esse grupo querer fazer prevalecer a sua vontade e causar divisão na igreja. A igreja é um local plural, de pessoas plurais.
Então nós temos que buscar sempre a temperança e a moderação para o nosso culto e para as nossas atividades. Não proibindo nem A nem B, mas usando o bom senso e o critério bíblico, cortando exageros de radicalismo, mas também de relativismos. A igreja não é um circo que você pode fazer qualquer coisa no culto. O culto é solene. Mas o culto solene significa, então, que solenidade é cantar lírico com órgão de tubo? É cantar música clássica com um violino acompanhando? Isso que é reverência? Não é. Isso é estética. Isso é estilo. Cada um tem o seu. A igreja tem que ter temperança e acolher todos esses públicos. E rock com ordem e decência é bom, é bonito, é bem feito. Música clássica é bonito. Acompanhamentos de orquestra com violão, violoncelo, cellos, violinos, trompete, saxofone, companhia limitada, né? Aqueles tamborzão chique de orquestra, né? É maravilhoso. Só temos que ter o bom senso de saber que nem A nem B se faz bem feito e para a glória do Senhor, não importa o ritmo, não importa o instrumento. Tá? Então, o conflito sempre vai existir, temos que ter maturidade para lidar. Quando o conflito se torna extremamente perigoso, que excede a liderança local, ou seja, olha, o pastor e o conselho local não conseguiram lidar com aquela situação porque está causando grande divisão. O que Paulo faz? Vai a Jerusalém. Vai levar isto aos outros líderes da igreja. A igreja presbiteriana também tem o seu presbitério, que é o órgão que administra as igrejas regionalmente. Então há um conflito que excede a competência do nosso conselho, ou seja, que o pastor não está tendo força junto com os presbíteros para lidar com aquela situação, porque há um grupo revoltoso, levamos a questão ao presbitério e aí ao sínodo, ao Supremo Conselho, enfim. Então, às vezes, a gente não tem que tentar resolver aqui. Se não dá para resolver aqui, temos que recorrer às outras instâncias. A ideia é resolver o conflito, e é o que vai acontecer e que nós vamos estudar posteriormente. Tá? O versículo 5, para a gente concluir. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, esse mesmo grupo, essa mesma facção que estava causando problema lá na igreja de Antioquia da Síria, agora se manifesta também em Jerusalém. Ou seja, os fariseus, aquele grupo extremamente radical, se diziam agora cristãos. A gente não pode julgar se eles de fato eram ou não eram cristãos. É um critério. O texto diz que eles haviam crido. Então, que bom que eles creram. Que bom que Jesus os salva. E que bom que eles podem continuar guardando os seus preceitos da lei do Antigo Testamento. Mas, veja, isto é uma questão pessoal deles. E o Concílio de Jerusalém, que nós vamos estudar agora no capítulo 15, vai chegar a uma conclusão que isso não deve se aplicar aos gentios. É a fórmula da concórdia, do bom senso. Tá? Então, veja, a oposição aparece também em Jerusalém. Há um grupo ali que endossa esse comportamento desses falsos mestres que estavam lá em Antioquia, causando discórdia. O que essa última lição ensina? Bem. Mesmo quando nós levamos, às vezes, as questões às instâncias superiores, nós vamos encontrar um grupo ali que é faccioso. Mas Paulo vai nos mostrar a grande sabedoria dele em sugerir e pedir que houvesse, então, a reunião de toda a liderança da igreja ali instituída. Daí nós temos a primeira reunião de concílio, o primeiro presbitério reunido, para tratar de uma questão de polêmica e dar um parecer que resolva o conflito. Tá? E nós vamos estudar muito esse texto, é um texto muito rico e muito importante. Então eu quero concluir e aplicar com duas coisas bem simples. Primeiro, temos que admitir o conflito. Sempre teremos conflitos, atritos, discordâncias, grupos A, B, C e D, grupo que não concorda, grupo que concorda, grupo que quer, grupo que não quer, sempre teremos isso. Tá? Sempre tem que tentar resolver ali. Não deu, tentar levar às outras instâncias, sempre em amor, em moderação, mas o importante é tentar resolver o conflito, não é fechar os olhos ou dar as costas. Igreja dividida é problemática, nunca cresce, nunca se fortalece, fica patinando, né? Fica girando ali e não sai do lugar. Os conflitos têm que ser confrontados e têm que ser resolvidos à luz da palavra, e se excede a instância local, temos que levar ao presbitério, os demais pastores e presbíteros, para ajudarem em amor a resolver conflitos. Então, primeira lição, conflito existe, tem que ser resolvido. E uma outra aplicação para a sua vida é o seguinte, não seja você o conflito da igreja. Não seja você o atrito da igreja.
Antes de emitir uma opinião, é igual fake news, né? Falsas notícias que são disseminadas nas redes sociais. Antes de você passar aquilo, verifique se é a verdade. Verifique se é a verdade. Isso é muito importante. Verifique se é a verdade. A gente tem que ter uma humildade, né? Ah, eu ouvi isto. E, então, como que eu vou agir a partir disso? Tá? Vou analisar se é fato aquela fonte. E outra, às vezes é uma opinião pessoal sua que você não tem que impor. Você pode falar, olha, eu discordo, mas o fato de discordar, você não precisa impor a sua aos demais. Tá? Então é muito, muito importante que a gente tenha isto em mente. Gostaria de deixar uma reflexão final para vocês, foi algo que eu aprendi há alguns anos atrás, chamada a prova quádrupla. A prova quádrupla. A prova quádrupla, ou seja, é um grupo de 4 questões que foi desenvolvida pelo Rotary Internacional, né? O Rotary Club é uma instituição que presta serviços humanitários e sociais, enfim, reúne homens e mulheres no mundo todo com a finalidade de promover serviços sociais e a interação dos membros e etc. E essa prova com 4 perguntas do Rotary Club é muito, muito importante e eu acho que é uma reflexão importante todas as vezes que vamos fazer algo. Então vou ler para vocês. Diz assim, do Rotary International, a prova quádrupla. Do que nós pensamos, do que nós dizemos e do que nós fazemos. É a verdade? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, é justo para todos os interessados? Terceira pergunta, criará boa vontade e melhores amizades? Quarta pergunta, será benéfico para todos os interessados? Então veja, é como se fosse um filtro para pensarmos muito bem, para nós não sermos conflito e atrito para a nossa igreja. Do que pensamos, dizemos ou fazemos. É a verdade? É justo para todos os interessados? Criará boa vontade e melhores amizades? Será benéfico para todos os interessados? Está aí algo bacana para nós refletirmos. Seja essa a nossa meditação. Então vamos lá aos nossos motivos e pedidos de oração. Se você não fez seu pedido de oração, dá tempo, tá? Pode pedir por você, pedir por outra pessoa, pode agradecer, né? Nós vamos orar. O primeiro pedido de oração que aparece aqui para mim é da dona Carmen Vega. Peço oração por Tatiana, nora da Teresa Vasquez, foi operada hoje, especial para o Chile e o povo. Domingo tem votação pela aceitação ou rejeição da nova Constituição. Que Deus fortaleça a família. Então, um momento importante e delicado para o povo chileno. Vamos orar por essa nossa pátria irmã. Também um agradecimento aqui da dona Carmen pelos 48 anos do Maurício. Então vamos orar, são os 2 pedidos que aparecem aqui para mim. Oremos. Senhor, abençoe a dona Carmen, abençoe o seu Omar, toda a sua família, em especial abençoe a Tatiana, a cirurgia que ela fez. Pai, que ela se recupere bem, que fique totalmente curada para a honra e glória do teu nome. Intercedemos pelo Chile, essa nossa pátria irmã, suplicando, ó Pai, a tua direção sobre aquele povo. Faça o melhor para esta nação. Que a nação do Chile, ó Pai, se dobre diante de ti e reconheça que Jesus é Senhor daquele país. Abençoe todos os governantes chilenos, ó Pai, dando sabedoria do alto e guarda essa pátria tão amada, tão importante. Pai, nós agradecemos também pelo aniversário do Maurício, pelos seus 48 anos, suplicando que o Senhor derrame bênção, saúde, felicidade, suprindo todas as necessidades do Maurício e que ele tenha longos e longos anos para celebrar na presença do Senhor. Pai, abençoe a nossa irmã Solange, abençoe toda a sua família lá em Xanxerê,
Abençoe, ó Pai, todos os seus amigos e, de maneira especial, clamamos pela vida dela, ó Pai, suplicando que o Senhor esteja com ela, fortalecendo, dando sabedoria, cuidando de todos os detalhes da vida da Solange. Juntamente com ela, Pai, abençoe todos os nossos amigos e amigas de Xanxerê, fortalecendo a todos e a todas. Pai, colocamos diante de Ti todos aqueles que estão assistindo a nossa live. O Senhor conhece as suas necessidades, sabe das suas dificuldades, o que cada um precisa. Então, conforme a Tua boa vontade, ó Pai, responde às nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos mandar os nossos abraços aqui, ainda que virtuais, mas abraços bem apertados e boa noites. Então, boa noite, um grande abraço a Dona Carmen, seu Omar, muito obrigado pela companhia. Boa noite, Aline, que está nos assistindo ali do quarto, né? A Aline, como diz lá no oeste catarinense, está bem faceira, né? A mamãe está chegando, então a Aline está faceira. Boa noite, Rose Andrade, um grande abraço para ti. Boa noite, Dulceleia Pereira, nossa irmã amada de Itapema, sempre ligadinha conosco. Boa noite, João Veríssimo. Boa noite, Tamires. Boa noite, Júlia. Boa noite, Maria. A Maria é minha amiga, tá, gente? A Maria tem, acho que 3 ou 4 aninhos, acho que 3. 3? A Maria tem 3 aninhos e ela é minha amiga. Ela vem aqui na minha casa e pergunta se eu sou amigo dela, né? Então, a Maria... Um abraço, viu, Maria? A Maria fica assistindo o vídeo lá e ela gosta que eu pergunto assim, quem é você? Ela responde quem ela é, né? Mas belezinha, uma hora a gente vai botar ela na câmera aqui para vocês conhecerem. Que figura, que figura. Boa noite, seu Osias Costa. Deus lhe abençoe, um abração para ti, para a família, para a esposa, né? Seu Osias está lá em Rio dos Cedros. Pensa numa cidade bonita, é Rio dos Cedros. Que cidadezinha agradável, né? Eu amo ir lá em Rio dos Cedros, no mercadinho que tem na cidade. É uma beleza para fazer compra. Não vou falar o nome, não, senão tem que pedir o merchan depois. Boa noite, Rosilda. Rosilda Andrade Silva, né? Família Andrade sempre ligadinha conosco. Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela companhia. Um abração para toda a família. Boa noite, Diomar Pérez. Boa noite, Alexandre. Um grande abraço. Boa noite, Léo. Boa noite, presbítero Max. Um abração para vocês. Que Deus lhes abençoe muito. Boa noite, Ivone. Boa noite, Diácono Homero. Que Deus lhes abençoe. Um grande abraço, viu? Fazem muita falta para a gente aqui em Blumenau. Boa noite, Solange. Um abração para ti. Deus lhe abençoe aí em Xanxerê. Obrigado pela companhia. Boa noite, Valésia Cardoso. Que Deus lhe abençoe. Tá? Um grande abraço. Ó, o Max está mandando um abração para todo mundo. Acabou de chegar de viagem. Um abração, viu, Max? Um abração. Saudades de ti. Um abração para o nosso irmão Valério Hag, também ligadinho conosco. Que Deus lhe abençoe, viu, meu irmão? Obrigado pela companhia. Boa noite, Marília. Boa noite, Denise, né? A Marília que acabou de apresentar para a gente esses belíssimos cânticos. Deus lhe abençoe muito, viu, com seus dons e talentos. Uma bênção de Deus na vida da nossa igreja, viu, Marília? Um grande abraço para ti. Muito obrigado por ter este coração na obra, no reino de Deus, sempre disposta, tá? Que Deus lhe abençoe muito. Bom, vamos ver se aparece mais alguém aqui pra gente. Boa noite, Antônia, nossa irmã Antônia sempre assiste os nossos vídeos também. Então, que Deus lhe abençoe, viu, Antônia? Um abração para ti. Então, nós vamos nos despedir com a bênção do Senhor, lembrando que sábado, agora, às 19 horas, o nosso culto presencial de jovens, ali no Salão Social da Igreja. Sábado, 19 horas, nosso culto de jovens. Domingo, às 9 da manhã e às 19 horas, nós temos o nosso culto presencial. Os dois cultos são iguais, tá? Para que a gente consiga abranger o maior número de pessoas também. Então, domingo às 9 e às 19 horas, Igreja Presbiteriana de Blumenau, aqui na Rua República Argentina, 431, no bairro Ponta Aguda. E as lives continuam às terças e às quintas-feiras. Terça, às 19h30, as canções, às 20 horas o estudo.
E também nas quintas, 19h30 canções e às 20 horas o estudo e também um momento de oração. Se você precisa de uma visita, se você precisa de um aconselhamento, se você precisa que leve Santa Ceia no seu lar, faça contato comigo para a gente agendar um dia e um horário. Lógico, tudo dentro das recomendações das restrições sanitárias, álcool gel, uso de máscara, distanciamento, etc., dizendo que só estamos funcionando, né? Estamos aí aconselhando, visitando, etc. Só agendar o melhor dia e horário que nós estamos a serviço aí do reino de Deus e para servir os irmãos e irmãs também. Então, recebei a bênção. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então, boa noite a todos e a todas. Até sábado lá na igreja, seja online ou seja presencial. Acompanhe também os nossos cultos, que serão transmitidos online no domingo e também no sábado.